dos melhores defensores. A pior lesão desse roubo de bola. Esse cara acabou de dancar por cima do LeBron James. Esse é o Paul George, um dos melhores jogadores da história. Ele é um dos principais jogadores da NBA, conhecido por tanto sua habilidade ofensiva quanto pela defensiva. Ele entrou na NBA em 2010, quando foi selecionado como a 10ª escolha geral do draft pela Indiana Pacers. With the 10th pick in the 2010 NBA draft, the Indiana Pacers select Paul George of Fresno State University. Ao longo da sua carreira, George demonstrou um contínuo desenvolvimento, tornando-se uma estrela com múltiplas seleções para o All-Star e para as equipes ao NBA e ao Defensive. Paul George começou sua jornada no basquete do ensino médio, onde ele jogou pela Knight High School, em Palmdale, na Califórnia. No entanto, ele só começou a atrair os olheiros em seu último ano, ou não era considerado uma das principais promessas do país. Em seu último ano, ele começou a se destacar mais, com médias impressionantes, com simplesmente 23,2 pontos e 11,2 rebotes por jogo. Isso levou ele a ser notado por alguns olheiros, mas ainda assim, ele foi considerado um talento late bloomer. No caso, alguém que evolui mais tarde, sem tanto hype quanto outros jogadores da sua classe. Depois do ensino médio, Paul George ingressou na Universidade Estadual de Fresno. Durante seu tempo na universidade, ele foi capaz de demonstrar seu potencial e crescimento como jogador, especialmente na sua segunda temporada. Ele teve média de 16,8 pontos, 7,2 de rebotes e 2,2 de assistências. As suas performances chamaram a atenção dos olheiros da NBA, e ele decidiu entrar pro draft logo após o ano universitário em 2010. Paul George foi draftado pelo Indiana Pacers em 2010 como a 10ª escolha geral. Vindo da Fresno State, nos primeiros anos ele se destacou como um jogador atlético e promissor, mas seu talento realmente explodiu em sua terceira temporada, entre 2012 e 2013. Quando ele assumiu um papel de liderança no time, naquele ano de Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, aumentando sua média de pontos de 12,1 para 17,4 por jogo. Inclusive ele levou os Pacers às finais das duas conferências leste consecutivas, enfrentando o Miami Heat com o LeBron James. Essas séries demonstraram o impacto que ele podia ter em momentos decisivos. Ele também se tornou conhecido como um defensor de elite, que estabeleceu como um dos melhores two-way players da NBA. Mas em 2014, quando ele estava jogando pela seleção dos Estados Unidos em um jogo de exibição, George sofreu uma fratura exposta na perna direita, uma das lesões mais graves da liga naquela época. Ele perdeu toda a temporada de 2014 até 2015. Quando ele voltou, ele mostrou que ainda era capaz de atuar em alto nível, surpreendendo críticos e fãs com a sua resiliência. Depois de 7 temporadas com os Pacers, Paul George foi trocado para o Oklahoma City Thunder, onde ele jogou junto com o Russell Westbrook. Ele viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira, especialmente na temporada de 2019 nesse time. Na temporada de 2018, ele terminou entre os 3 finalistas para o prêmio de MVP, com médias de 28 pontos, 8,2 rebotes e 2,2 de roubo de bola por jogo, estabelecendo novos recordes pessoais em pontos e roubos. Ele foi considerado nessa época um dos melhores jogadores da liga em defesa e ataque, destacando-se em ambas as áreas e ganhando o apelido Playoff P, por conta das suas performances. Apesar das suas excelentes temporadas individuais, os Thunders não avançaram muito nos playoffs, o que levou a uma mudança de rumo. Em 2019, Paul George foi negociado para os Los Angeles Clippers, juntando-se ao Kawhi Leonard, pois a dupla foi considerada uma das mais fortes da liga, com ambos reconhecidos por suas habilidades defensivas e ofensivas. Em 2021, ele levou o time às suas primeiras finais de Conferência Oeste da história, especialmente após a lesão de Kawhi Leonard nos playoffs. George assumiu a responsabilidade e teve várias atuações de alto nível, o que mostrou a sua capacidade de liderar em momentos de pressão. Ele continuava sendo um jogador versátil, capaz de jogar como ala e armador, e era um dos principais arremessadores e defensores de perímetro dos Clippers. Ao longo da sua carreira, Paul George acumulou inúmeras conquistas que refletem seu talento e comprometimento. Ele foi 8 vezes All-Star. Consistente entre os melhores jogadores da liga, George é reconhecido por sua excelência em temporadas regulares e em grandes eventos.
Ele também foi 6 vezes ao NBA Team, 4 vezes ao Defensive Team e ele também conquistou a medalha de ouro olímpica quando ele representou os Estados Unidos na Olimpíada de 2016, ajudando o país a conquistar a medalha de ouro com seu jogo completo e defesa consistente. Paul George é conhecido por seu estilo de jogo elegante e eficiente. Ele combina arremessos precisos e movimentação ágil. E tudo isso com uma defesa intensa e uma habilidade natural para liderar. Capaz de marcar tanto alas quanto armadores adversários, ele é um defensor estratégico, forçando erros e bloqueando lances decisivos no ataque. George tem um arsenal diversificado. Ele consegue criar seus próprios arremessos, atacar a cesta e arremessar de longa distância, fazendo ele virar uma ameaça constante para os adversários. O seu impacto é frequentemente comparado ao de outros two-way players de elite, como Kawhi Leonard e Jimmy Butler. Em uma liga que valoriza cada vez mais jogadores versáteis e eficientes, Paul George se destaca como um dos poucos que verdadeiramente domina ambos os dois lados da quadra. Hoje Paul George é um dos jogadores mais respeitados e talentosos da liga. Seu legado é de um atleta que superou adversidades e manteve uma carreira de alto nível, conquistando o respeito de colegas, fãs e críticos. Sua persistência e adaptabilidade o mantêm como um jogador relevante e impactante, inspirando novos talentos que buscam atuar em quadra. Ele já consolidou um lugar entre os melhores two-way players de sua geração, sendo uma referência em termos de habilidade, liderança e dedicação. Hoje em dia, o Paul George infelizmente saiu do seu auge, mas ele ainda tá na NBA e tá treinando pesado. Já com 34 anos, ele ainda não conseguiu nenhum título, mas ele ainda tá correndo atrás. Ele saiu do seu auge principalmente por conta daquela lesão gravíssima que ele teve lá em 2014, que até hoje afeta todos os seus jogos, mesmo tendo se passado anos e ele tendo se recuperado quase completamente. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreva, vai ajudar demais. Valeu, fui, tchau.